Olha, por exemplo, foi um período que o Pelé estava solteiro e eu estava solteiro também. Imagina com o poder que ele tinha e eu, por tabela, do lado dele, imagina o que era. Então, nós viajávamos para tudo quanto é lado, e só tinha um lugar que o Pelé não gostava de viajar, que era o Japão. Porque no Japão, você não tinha barzinho, não tinha lugar, casa noturna, não tinha nada. Eu ia ficar lá 4, 5 dias. Né? 4, 5 dias, um olhando para a cara do outro, não tinha uma namoradinha, não tinha nada. Pelé era namorador? Óbvio. É mesmo? Todo mundo conhece a fama do Pelé. Aí... Você conheceu ele na época da Xuxa? Conheci. É conheci. mesmo? Na época da Xuxa. Vocês três conviveram juntos? Traz uma passagem dessa época. Não, o Pelé realmente... É que o Pelé não soube externar o sentimento que ele tinha pela Xuxa, entendeu? Mas ele era apaixonado por ela. Tanto que eu me lembro que no 84, nós estávamos... 84, 85, não sei. Nós estávamos em East Hampton, a casa de praia que ele tinha lá nos Estados Unidos. A gente fazia bagunça lá também. Aí ele falou para mim, olha, Hélio, vamos aproveitar bem, porque o ano que vem eu já pretendo casar com a Xuxa. Ele chamava ela de Carinha. Eu já pretendo, não estou querendo mais essa bagunça, não sei o quê. Então ele já estava pensando até seriamente em casar com ela. É mesmo? Mas aí depois desandou a coisa, conversou com ela, a coisa não avançou, mas ele gostava da Xuxa. E era uma relação bonita entre os dois. Teve mais celebridade que ele namorou, não teve? A questão não são nem as celebridades. Pessoas assim famosas. Assim. É isso aí. A gente encontrava todas aí pelo meio do caminho. Tem passagens à vontade. Por exemplo, continua a história de Tóquio. Ele não gostava de ir para o Japão, mas eu precisava que ele fosse para o Japão, porque lá, naquela época, era o auge, as empresas crescendo, pagando muito bem. Eu sei que um dia eu estou lá no Roppongi, onde a gente tinha depois viemos a ter escritório, eu encontrei um local lá onde as modelos que iam trabalhar em Tóquio, elas sempre frequentavam. E cada uma as alemãs lindas, louras, altas, bonitas, todas. Aí eu fui nesse lugar, eu vi aquele monte de mulher e elas não se relacionavam com o japonês, não era muito a praia delas, não tinha ainda muitos estrangeiros lá. Aí eu sei que numa tarde eu cheguei e comecei a conversar com duas alemãs que foram para lá fazer um desfile de uma dessas grandes marcas também, muito educadas. Aí foi um papo legal, aí convidei elas para jantar. Aí eu cheguei, eu falei, Pelé, encontrei duas modelos lindas hoje à tarde, tomando chá num restaurante, num bar, no Roppongi, convidei para jantar, elas concordaram, vai ser maravilhoso. Vamos embora, Pelé, vamos embora. Aí, quando chegou a noite, o Pelé ficou encantado, realmente. Aí, aqui eu conversei mais, já ficou conversando comigo, e a outra com ele. E ali eu senti que ia dar certo, porque nós íamos ficar mais uns 2 ou 3 dias lá, elas também. Não ia acontecer nada naquela noite, mas, com certeza, depois ia acontecer. Aí, fomos lá jantar, só que, de repente, o Pelé chega para mim e fala assim, Hélio, aqui eu já acertei. Já vou levar a minha para o hotel, acerta a tua. Aí eu falei, não é assim, as meninas não são garotas de programa nem nada não, nem existia isso ainda, né? Mas aí, não, acerta a tua aí. Eu falei, tá. Aí ele começou, daqui a pouco eu estou vendo ele põe a mão na perna da moça, né? É importante deixar claro também que isso foi um período que estavam os dois solteiros, nem o Pelé casado com a Síria, nem... Aí eu peguei e estou olhando aquilo ali, mas e a minha? Um papo animado, legal, mas um negócio... Daqui a pouco, a que estava do lado do Pelé chama a que estava comigo para ir no banheiro. Aí as duas foram no banheiro. Aí o Pelé falou assim, aqui eu já acertei, aqui eu já falei. Eu não sei, o inglês do Pelé não combinou muito bem com o alemão da menina, porque alguma coisa aconteceu, porque daqui a pouco voltam as duas, só passam, pegam a bolsa que estava ali na cadeira perto da gente, nem se despediram e foram embora. Aí eu falei, ô Pelé, o que houve? Você falou alguma coisa com a tua menina? Ele pegou e falou assim, não, Hélio, você não conseguiu segurar a tua menina e acabou atrapalhando tudo. Foi você que não conseguiu segurar a tua... Eu falei assim, ô Pelé, se você que fez 1000 gols não segurou essa mulher, aí eu que não vou segurar? Aí ele riu, aí passou. Só que aí depois... Voltamos mais vezes lá, já ficou tudo muito mais fácil, a gente já começou a frequentar esse bar também, esse lugar lá, e aí já ficou muito mais tranquilo.
Mas tem outras resenhas Tinha uma também. história assim, eu era jovem, tinha não sei se é boato, que ele namorou a Brooke Shields, aquela que fez a Lagoa Azul. A história da Brooke Shields foi o seguinte. Nós fomos para um evento em Tóquio, seria, eu acho que o centenário da dinastia do imperador japonês, alguma coisa assim. E foram várias autoridades lá. Foram várias autoridades. Lá, quando chegamos lá, tinha um salão grande, onde estava lá primeiro-ministro, alguns outros presidentes de outros países. E quando o Pelé chegou, eu tinha uma combinação com ele que eu falei assim, Pelé, em lugares assim, que tem mais autoridades, mais tranquilos, para não incomodar, eu te deixo à vontade, que eles gostam de ficar do lado do Pelé e eu vou ficar grudado no Pelé. Eu falei assim, eles gostam. Então, eu deixo você à vontade, mas se você sentir qualquer coisa, você me chama, você vira para eu vou ficar mais ou menos por perto, aí você me grita lá, Hélio, aí eu vou até lá e te salvo, invento uma coisa e te tiro dali. E isso funcionava bem. E quando nós chegamos lá, imediatamente já veio o primeiro-ministro japonês, veio cumprimentar ele com um monte de gente, abraça ele. Eu deixei, aí começa lá mais uma turma lá em volta dele, né? E eu saí, nisso eu vejo a Brooke Shields com a mãe dela, em pé num cantinho assim. Aí comecei a conversar com a Brooke Shields e com a mãe. Aí a mãe da Brooke ainda falou para mim, olha, você é lá do Brasil, não tem alguma coisa para minha filha fazer lá? Ela gosta do Brasil? Eu falei, é mesmo? Eu falei assim, olha, eu moro no Rio de Janeiro. A Brooke, pô, eu sou louca para conhecer o Rio de Janeiro, não conheço ainda. Alguma empresa lá para me pagar, fazer um comercial, essas coisas, que eu quero ficar uns dias lá. Eu falei, não, claro, vamos, né? E comecei a conversar com ela, e depois falei, e você, como... Tava uma conversa agradável, normal. Nisso, chega o Gorbachev, que na época era o premier russo da União Soviética. Fez a perestroika, a glasnost, aquele negócio todo. Quando o Gorbachev viu o Pelé, ele foi logo para cima do Pelé para conversar com o Pelé. E o Pelé começa lá a conversar com o Gorbachev e mais alguns asseclas ali do Gorbachev. Foi nesse momento que o Pelé olha para mim e me grita, Hélio! Aí eu já percebi logo, deixei a Brooke Shields lá e fui. E fui para salvar. Eu já percebi que era alguma coisa que estava acontecendo, que o Pelé queria, talvez, não sei, sair dali. Aí eu já cheguei e já comecei a conversar com o Gorbachev. Hi, Mr. Congratulations for the beautiful job you're doing. Quando eu começo a conversar com ele, o Gorbachev olha para mim, vira as costas e vai embora. Me deixa falando sozinho ali. Eu falei, porra, que cara mal educado. Quando eu olho para o lado, o Pelé já está lá com a Brooke Shields, cheio de papo com a Brooke Shields. Ou seja, ele percebeu que eu estava lá com a Brooke Shields, ele me largou, saiu fora, me largou com quem fosse ali. E ficou de papo ali com a Brooke Shields. Depois teve a abertura, aí ela sentou do lado dele e tudo mais, mas depois, como nem eu nem ele pegamos telefone, nem nada... nem da mãe dela, nem elas foram embora e acabou por ali, entendeu? Então foi não só aconteceu boato. nada. Foi só boato. Mas foi assim que aconteceu. Ah, tá, porque, pô, caiu um mito agora, porque na minha juventude, eu lembro de uma época, na minha sala de aula, tinha hoje é meme, né? Mas tinha um grito nosso que a gente falava, pô, não sei o quê, o Pelé pegou a Xuxa e a Brooke Shields. A gente falava, brincava com isso, né? Que era pô, linda. Mas ele pegou outros também lá nos Estados Unidos, pô. Desde as grandes, várias, até tem uma que hoje a gente nem, os mais novos nem conhecem, mas foi uma mulher encantadora na época, a Brigitte Bardot. Brigitte Bardot pegou no auge. É mesmo? Brigitte Bardot ela pegou no auge. É mesmo? E várias outras também. Não tinha... O Pelé realmente era... Nesse quesito aí, ele era... Fazia 1000 gols mesmo, né? Eu estou para dizer que o futebol dele é desse tamanho, perto dessa capacidade que ele tinha aí. Ele conseguia enxergar... Espaço aí que era bom de resenha. E mesmo cheio de gente... É mesmo? Porque ele sempre foi muito educado, agradável. Ele, como ser humano, é uma... E outra coisa, a figura dele, eu acho que na história da humanidade não deve surgir mais alguém com carisma que ele sempre teve, não.
Impressionante. Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição, nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada, só clicar.